Olá a todos. Hoje então na nossa última reflexão sobre as respostas de Jesus durante a tentação no deserto, nós temos ali em Mateus capítulo 4, a partir do verso 8, onde diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então essa é a última resposta de Jesus, e como temos dito, Jesus tirou as suas respostas ali do livro de Deuteronômio, e vamos para lá então. E você sabe que no livro de Deuteronômio também existe ali a repetição dos 10 mandamentos. E eu vou pegar aqui no capítulo 5, no verso 6 e 7, onde diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Então aqui Deus falando ao povo que ele era o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus a quem o povo deveria adorar. E essa palavra, obviamente, essa ordem é para nós também, a sua igreja. E eu queria colocar então em perspectiva aqui no aspecto judaico, por que Deus era de fato o único Deus. Ora, você sabe que Deus criou o povo judeu a partir de Abraão, e dali, através do seu filho Isaque, e depois de Jacó, e depois dos patriarcas, ele formou todo o povo, que cresceu e se multiplicou ali na terra do Egito, durante um tempo de escravidão, de cerca de 430 anos. E depois o povo foi liberto por Deus, ali pelas mãos de Moisés, atravessou o deserto e entrou na terra prometida, e ali Deus estabeleceu o seu povo. E veja então que esse Deus era o único Deus que fazia sentido adorar, era o Deus único, verdadeiro, não era um dos deuses daqueles deuses que o judeu já conhecia do Egito, por exemplo, os deuses pagãos, ou os deuses dos povos que habitavam ali a terra prometida, mas antes Deus ordenava que eles adorassem apenas a Ele. E essa ordenança vem para nós também. Nosso Deus é o único Deus, é o Deus que nos criou. Aliás, retomando ali a criação do homem por meio de Adão, é dele que viemos, o judeu também, obviamente. E Deus nos criou, e Deus um dia trouxe Jesus Cristo, e Jesus morreu, ressuscitou. Você conhece a história. E um dia o Evangelho chegou a mim e a você, e nós então descobrimos que nós estávamos em trevas espirituais, cegos, indo para a perdição. Então o Evangelho nos alcançou e nós fomos transformados, e então somos chamados a uma vida diferente, a uma vida onde nós devemos cultuar apenas esse Deus e conhecer esse Deus através da sua palavra, através também da oração, quando falamos com Ele, e então esse relacionamento vai se aprofundando e se solidificando. Lembrando também que Deus é um Deus relacional. Antes que tudo existisse, existia ali a Trindade, o Deus Pai, Filho, Espírito Santo, e nessa comunidade trinitariana havia então um relacionamento perfeito entre eles. E então devemos lembrar que quando Deus cria o homem, ele cria também com essa intenção de se relacionar. E essa intenção prevalece também comigo e contigo. Deus quer conosco se relacionar. Então esse é o cenário, essa é a realidade, essa é a razão pela qual nós devemos também olhar aqui para este mandamento e obedecer no que ele diz, que não terás outros deuses diante de mim, e somente a ele adorarás. Muito bem. O que nós fazemos então?
Agostinho dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E de fato nós criamos muitos ídolos. E eu queria falar aqui pontualmente de 2 ídolos para refletirmos. O primeiro é o ídolo entretenimento. Francis Schaeffer falava isso já na década de 60. O Deus desse século é o entretenimento. Para nós, muito mais hoje, com o advento da tecnologia, e onde nós temos aí os recursos na palma da nossa mão, e aí a possibilidade de ter entretenimento 24 horas por dia e dos mais variados. Não estou falando que somente esse é um recurso de entretenimento, mas estou falando daquilo que hoje mais nos afeta em termos de roubar o nosso tempo. Então nós temos ali, por exemplo, nas mídias sociais e na internet, de uma forma geral, conteúdos que têm o potencial de roubar o nosso tempo. E nós gastamos ali horas e horas. E aí, 2 tipos de conteúdos, basicamente. Conteúdos que trazem ali valores e costumes que são contrários à palavra de Deus. E aí, muitas vezes, nós estamos ali gastando nosso tempo, contemplando tudo aquilo, assistindo algo que tem o potencial de perverter a nossa fé. Paulo vai falar ali em 1 Coríntios capítulo 15, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então é interessante também a gente ter critério e filtro naquilo que nós assistimos. Mas muitas vezes são conteúdos bons, legítimos, proveitosos, mas na balança do tempo a gente percebe que vai gastando mais tempo no entretenimento do que com a palavra de Deus. E é aqui que mora o perigo. E aí quando aquilo se torna um vício, e quando eu dedico muito mais tempo àquilo, vai se configurando uma situação onde aquele entretenimento, e que muitas vezes nem é propriamente algo que nos acrescenta, mas é simplesmente para nos entreter. E aí configura-se então que aquele entretenimento está se tornando para mim, ainda que eu não tenha consciência disso, um Deus. Porque eu estou gastando e dedicando mais tempo para aquilo do que para a busca de um relacionamento mais profundo com Deus. Então aí nós devemos ter atenção com essa situação e saber que isso é prejudicial à nossa vida espiritual. Então aqui, sem querer dar um tom legalista, mas observando friamente que muitas vezes o tempo dedicado para uma coisa é extremamente maior do que o tempo dedicado para outra. Muitas vezes ficamos ali horas e horas numa mídia social, ou num filme, ou em algum outro conteúdo aí disponível, e eu não fico talvez 10 minutos, 20 minutos, meia hora ali lendo a Bíblia ou orando. Então esse desequilíbrio na divisão do nosso tempo, ela começa a mostrar algo importante, significativo e perigoso para a vida cristã. Então aqui eu estou dizendo que muitas vezes nós fazemos do entretenimento um Deus, e que de fato vai ocupar o lugar de Deus, que de fato vai ocupar o tempo que eu poderia dar a Deus, eu estou dando então a um entretenimento. Mas aí temos também um segundo Deus, talvez um pouco mais sutil, não menos perigoso, e que hoje tem se tornado assim muito mais visível, para alguns pelo menos, que é a questão do hedonismo, a questão da egolatria. Como que isso pode acontecer? Hoje nós temos de novo aí com os recursos tecnológicos a possibilidade de nos projetar. Então hoje é muito comum e muito conhecido por todos, né, a prática que se tem
de tirar as selfies e fazer a postagem ali nas mídias sociais. Essa prática por si própria, ela, a meu ver, não tem nenhum problema. Se isso fosse feito de forma esporádica, casual, não é? Em momentos especiais, eu acho que tudo tem o seu lugar. O que a gente observa, no entanto, é uma prática que vai beirando ao vício e à compulsão de que nós vemos hoje em muitas pessoas, e aqui tanto em jovens como em adultos também, de estar ali frequentemente tirando a sua selfie, postando nas mídias sociais, mas você vê a frequência com que isso acontece, a intensidade com que isso acontece, você vai vendo que isso vai ganhando um outro aspecto, uma outra conotação, aonde você tira a tua selfie. Primeiro, a necessidade que temos de mostrar o nosso dia a dia, se passeamos, se viajamos, precisamos então tirar ali as fotos e mostrar aquilo. Talvez isso tenha uma intenção também escusa no nosso coração. Estamos perdendo a noção de privacidade, já não temos mais a vida privada, o respeito à vida privada, mas antes nós então queremos publicar toda a cena, todo fato da nossa vida pessoal e postamos ali no que eu vou chamar de o nosso altar, que são as mídias sociais, onde nós esperamos que os nossos amigos acessem, vejam, comentem, elogiem, compartilhem, e como se fosse um ato de adoração. E é interessante que muitos aí ficam irritados quando o seu amigo lá não acessa a foto, não curte, não comenta. E isso vai demonstrando de fato o que está ali no nosso coração. Parece que queremos uma adoração. Parece que queremos ser apresentados, ser mostrados, ser vistos, ser amados, ser quase que adorados. Então é inegável que nós vivemos hoje numa época de grande hedonismo. As pessoas se amam, as pessoas se preparam para tirar uma foto, para que seja bem aceita, bem olhada, bem curtida, bem comentada, elogiada. Então isso pode revelar algo de espiritual que esteja ali no coração. Claro, Jeremias vai falar que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Então, aqui o que eu estou dizendo é que é preciso que nós prestemos atenção nessas práticas. E se essa prática, se você tem essa prática, é preciso que você analise o que está no teu coração, que você reavalie se de fato você não está querendo se transformar no seu próprio Deus. Então, de novo, sem querer aqui expressar um tom de legalismo, mas de fato uma preocupação de olhar aqui para um texto como esse que está em Deuteronômio, em que diz que nós devemos ter apenas o Deus como o nosso único Deus e só a Ele prestar culto. E essa foi a palavra de Jesus a Satanás na terceira tentação. E talvez eu esteja querendo me promover a Deus e ali, intencionalmente ou não, levando as pessoas a também me cultuar. Né? Aí talvez com certo exagero, mas vamos pensar assim. Então é importante que a gente avalie essa postura. Será que isso de fato ela vai se alinhar com a postura que Deus requer de mim, de uma pessoa humilde? Né? Então é preciso reavaliar. Então aqui eu quero te motivar a refletir nessas coisas. Talvez você esteja ouvindo aí dizendo, não, isso não tem nada a ver, mas eu queria te motivar a pensar seriamente diante de Deus, diante da palavra de Deus, colocando o seu coração diante dele
quem é que é aquele que pode te julgar, mas que você possa refletir. E, eventualmente, se você perceber que esse é um caminho perigoso pelo qual você está caminhando, então aí o convite é para retornar. E ouvir aquela palavra de Jesus que ele deu ao diabo, né? A Satanás. Ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele servirás. E lembrar que nós somos adoradores de Deus, somos servos, somos seres humanos, falhos, pecadores, mas temos o privilégio de ter um Deus santo, único, verdadeiro, que é o único que merece a nossa adoração. Então que Deus te abençoe com essa palavra e que você possa sinceramente estar meditando nela. Muito curioso.